A graça e a paz, irmãos, tudo bem com vocês? Muito feliz de estar aqui. Espero que todos vocês recebam essa palavra e edifique no coração de vocês. Hoje nós vamos falar sobre a aliança que Deus fez com os animais, com o homem, mas principalmente o amor que Deus tem por toda a criação. E a gente vai entender que o pecado que se origina com a rebelião do homem gera em toda a criação um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, que a gente vê até nos dias de hoje, era diferente antes da queda. Em Gênesis 1, 29 e 30, a gente vai ver que Deus entrega vegetais e frutos como alimento tanto para o homem quanto para os animais. E a gente vê que a alimentação deles eram dos frutos das árvores, tanto do homem quanto dos animais. Diferente do que é hoje. E por que hoje é diferente? Por conta da consequência do pecado. Em Gênesis 1:31, quando Deus cria tudo isso, a gente avançando um pouco, Deus viu que tudo aquilo que ele tinha feito era muito bom. Tudo estava em harmonia, em santidade, em perfeita comunhão. Homem e animais. Só que o pecado, ele traz uma maldição que atinge não só a descendência humana, mas toda a terra. Gênesis 3:17, maldita é a terra por tua causa. A partir daí a gente vê espinhos, sofrimento, a morte, o desgaste, a corrupção adentrando na vida. E isso o Senhor já tinha advertido Adão e Eva, que a separação de Deus com o homem traria a morte, traria o sofrimento. Por isso o homem não deveria se afastar do Criador, ou romper com a perfeita convivência que eles tinham. Todo pôr do sol, o Senhor vinha ter com eles, conversar, olho no olho, face a face. Né? E o pecado trouxe essa separação. Porque o profano, o iníquo, o obscuro, não permanece na presença do Criador. Essa separação doeu muito para o Pai e muito para a criação. Porém, a gente sabe que essa desordem, que não era a vontade de Deus, ela vai ter fim. O Senhor prometeu que salvaria a humanidade, enviaria o seu Filho para morrer no lugar dos pecadores, ou seja, da descendência daquele que pecou, Adão e Eva. Nós somos um organismo. Todos descendemos de um homem, que é Adão e Eva, desse casal. E o Senhor ele não olha para nós como indivíduos separados, mas como um grande corpo. E da mesma forma como Adão e Eva pecaram, os seus filhos herdaram o mundo que foi deixado por seus pais. E hoje nós estamos aqui com um completo desequilíbrio. A gente vê animais matando outros animais, a gente vê homens comendo carnes de animais, a gente vê o pecado, a iniquidade, a maldade, tudo por conta da separação com o Criador. Porém, o Criador ele afirma que tudo isso teria um fim e ele voltaria para resgatar e trazer esse novo equilíbrio para toda a sua criação. Isaías 11, do 6 ao 9, fala que o lobo habitará com o cordeiro novamente. E aqui é literal. Os animais, as crianças, terão perfeita harmonia novamente. E tudo isso acontecerá na volta do Senhor Jesus. Ele estipulou 6 dias o Pai criaria o mundo. Pedro diz, não esqueçam que cada dia para Deus é 1000 anos para o homem. O 7º dia, o dia do descanso de Deus, o dia onde a terra repousaria, seria o 7º milênio. 6.000 anos desde Adão
até a volta de Cristo. E o sétimo é Jesus trazendo o equilíbrio de novo para a terra, restaurando a terra, fazendo que toda a sua criação descanse. Igual o Oz está descansando agora, com o seu brinquedo. Tudo será restaurado. O pecado será aniquilado e a justiça voltará. Mas até lá, todo homem deve ser provado, para que, se for aprovado, herde novamente a perfeita harmonia com o Criador. E você sabe como você recebe isso? Recebendo, de graça, o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. Como assim? Um homem que não tinha pecado, um homem que viveu em retidão, recebeu em si mesmo o preço de um ladrão, de um homem iníquo, de um homem que recebeu a pior morte possível na terra, a mais vergonhosa, foi crucificado nu, percorreu uma cidade toda, onde todos testemunharam, um homem que somente homens maus receberiam, muito maus receberiam aquele tipo de condenação, e ele mesmo sendo perfeito, mesmo anunciando o reino dos céus, recebeu. Desceu à mansão dos mortos, mas ressuscitou porque nele a morte não viu pecado, não pôde mantê-lo nas câmeras da morte, aonde todos nós, aqueles que já partiram, aguardam, mas aqueles que receberam o testemunho de Cristo aguardam para a ressurreição quando Jesus voltar, porque receberam o perdão dos seus pecados. Noé vai falar que logo após o dilúvio, Deus faz uma aliança com o homem e com toda a terra, principalmente com os animais. A palavra de Deus fala que a aliança agora é com os homens e com os animais. O Senhor vai falar que aquele que cuida, o justo que cuida dos animais, este é o que agrada ao Senhor. A aliança de Deus não é apenas com o homem. A aliança de Deus é com todos. Se você está vendo esse vídeo, não ama os animais, não cuida dos animais, ou teve algum trauma, peça para o Senhor que te cure. Porque todo justo tem prazer em cuidar, em lavrar a terra. Após a expulsão de Adão e Eva do paraíso, a ordem que o Senhor fala a Adão é: cuide da terra, cuide deles, cuide das árvores, das plantas, tenha prazer em cuidar daquilo que eu fiz para estar em perfeita harmonia. E infelizmente hoje se separou da minha presença, mas cuide deles. Quem maltrata um animal jamais herdará o reino dos céus. Quem maltrata a natureza jamais herdará o reino dos céus. Então, muito cuidado de como você trata o que Deus criou com a aliança. A promessa é que o Senhor Jesus restaurará essa terra e muito em breve se aproxima esse dia. Mas até lá, toda a terra pagará por conta da iniquidade. O Senhor fala que o mundo ficará tão mal que chegará no ápice a iniquidade. Os que praticam o mal continuarão praticando intensamente, e os justos, o Senhor aconselha, permaneçam na justiça, porque em breve eu retornarei e estabelecerei o meu reino aqui na terra. Irmãos, eu sei que é muito difícil aguardar, e às vezes o cansaço bate em nós. Nós ficamos cansados em ver a iniquidade, a injustiça, e parece que ela vence. Mas eu digo a vocês uma coisa: o justo, o grande, o perfeito Rei estabelecerá a justiça nessa terra. Mas antes ele dá tempo para que todos se arrependam e para que o seu evangelho seja testemunhado por toda a terra. Não crido,
não aceito, mas testemunhado. Porque o testemunho é o selo de que todos ouviram da retidão e a rejeitaram. A palavra de Deus vai dizer que o mundo vai abraçar as trevas, vai abraçar e se sujeitar a ela e vai rejeitar a palavra do Criador. Esquisito e estranho vai ser ouvir as palavras desse livro, mas agradável será praticar a imoralidade. Então, eu digo a vocês, irmãos, cuidem da criação do Senhor, dos animais, das plantas, pois tudo isso é muito bom e agrada ao Senhor. Logo, logo, nós nos encontraremos junto com Ele e Ele estabelecerá nessa terra e nós se alegraremos juntos com os animais, indo em direção à casa do Senhor em grande festa. A graça e a paz a todos vocês.